Olá! Nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre a análise de resultados do vendedor de veículos. Vamos então chegar na tela do EIS, é a tela TGV-ANV. Está aqui no módulo de veículos, dentro do EIS, TGV-ANV, que é a análise de resultados do vendedor. Vamos clicar aqui, minimizar a tela lateral, e aqui nós temos os parâmetros para podermos fazer a nossa consulta. Você tem aqui a filial. Você pode consultar por filial ou todas da empresa. Veículos novos, seminovos ou ambos. Na nossa consulta vamos tratar um pouquinho aqui de novos. A data de referência. Já vamos falar um pouquinho da data de referência. O tipo de consulta. Diário, semanal ou mensal. Bom, esses dois parâmetros estão interligados. Se você colocar que você quer fazer uma análise mensal, por exemplo, aqui do resultado do vendedor, o que o sistema vai tratar? Ele vai pegar sempre do primeiro dia útil do mês em questão até a data de referência que você colocou. Perfeito? No nosso caso aqui, vamos informar uma data aqui. Se você clicar em fevereiro aqui, ele vai abrir os diversos meses. Se você clicar em cima do ano, ele vai abrir os anos. Vamos tratar aqui ano 2014. Vamos tratar o mês de maio. E eu quero analisar a venda do vendedor até dia 31 de maio. Como eu coloquei mensal aqui, então ele vai tratar o quê? Do dia 1º ao dia 31 de maio. Se você informar semanal, ele vai avaliar o quê? Vamos voltar no nosso calendário aqui. Dia 31 de maio é um sábado. Então o que ele vai fazer? Ele vai avaliar a venda desse período aqui, dessa semana. Se você colocasse, por exemplo, dia 21 aqui, ele iria avaliar a venda de domingo até a quarta-feira aqui. Então, é isso que ele trata, semana. E se você fizer uma análise diária, ele vai fazer o quê? Ele vai avaliar o dia em questão que você colocou como data de referência. Como ele é uma análise online, ele vai pegar as vendas até a hora da data que você está consultando, digamos que você esteja consultando no mesmo dia, ou se o dia já estiver fechado, as vendas daquele dia em questão. No nosso caso aqui, vamos tratar a venda com você no mensal e vamos pegar um período um pouquinho maior aqui, vamos pegar até dia 31 de maio. Perfeito? Então, esse é o tipo de consulta e a data de referência. Agora, o tipo de venda. Podemos tratar as vendas como um todo, somente vendas loja, e aqui nós temos ainda internet e venda direta. No nosso caso, vamos tratar geral, e como está em vermelho aqui o campo, eu tenho que clicar nele para ele atualizar a nossa consulta. O que essa tela de análise do resultado dos vendedores nos trouxe? Então, ela trouxe aqui para mim os vendedores que tiveram venda nesse período mensal, do dia 1º ao 31 de maio, e o detalhamento aqui de todas as vendas do período. Como eu não cliquei em nenhum vendedor especificamente aqui, ele trouxe todas as vendas do período aqui. Na sequência, nós vamos clicar num dos vendedores aqui e você vai ver que ele vai trazer apenas os carros vendidos por aquele vendedor em questão. Perfeito? Então, continuando a nossa análise aqui. O que nós temos de informações na nossa tela aqui? Primeiro, faturamento. Puxa, mas aqui está um pouquinho desorganizado. Eu quero ver quem foi o vendedor que vendeu mais em termos de faturamento. Então você clica aqui no faturamento e ele está te ordenando agora do menor para o maior. Eu quero inverter a consulta. Descobri que quem vendeu mais aqui foi o Carlos. Vendeu R$ 1.261.500. Aí do lado eu tenho um percentual. Que percentual é esse? Esse percentual é o quanto de percentual da venda total esse vendedor Carlos realizou. Então, esse 1.261.500 do Carlos, ele representa 39,76% do total, que é 100% aqui, que são 3.172.000. Tá? Então, percentualmente, qual a contribuição dentro do faturamento de cada um desses vendedores aqui? Qual que é o custo? O custo é a nota fiscal, o valor de nota fiscal, e aí na sequência eu tenho impostos e aqui eu tenho o lucro bruto, que é a conta direta, né? É o faturamento menos o custo, eu tenho aqui lucro bruto. Outro detalhe, 29,62%. O que é esse 29,62%? Novamente eu me refiro ao quê? Ao total do lucro bruto. Então, 177.000 é 100%, 52.000 aqui é 29% do total do lucro bruto da empresa. Correto? Então, aqui a gente faz uma comparação, né? Ele representou 39% do faturamento, mas em termos de lucro bruto ele não foi tão bem assim. Ele caiu para 29% aqui.
Aí eu tenho o percentual de lucro bruto. Agora, esse percentual ele vai se referir ao quê? É o lucro bruto com relação ao total faturado. Então, 52 mil aqui representa 4% de 1.261.000. Na sequência, o que nós temos de informação? Despesas. Que despesas são essas? Olha, eu tenho despesa administrativa, que pode estar lançada aqui. Eu tenho juro de forplan, despesa financeira com a venda. Então, são despesas referentes a esse volume de venda aqui. Aí, na sequência, eu tenho custos agregados, que são custos que são lançados lá na venda, na tela, na tela da TVV Serve, lá você tem lá como lançar custos e receitas agregadas. E no nosso caso aqui pode ser um acessório que eu estou dando, pode ser um custo de alguma operação de emplacamento que eu esteja fazendo com aquele veículo. Então, diversos custos que você pode lançar e diversas receitas, tal como bônus, retorno de financiamento e outras mais. Tá? Então, nós tivemos aqui então um lucro bruto de 52 mil, despesa de 20 mil, custo agregado de 5 mil. Quanto que me sobrou de lucro líquido? 27 mil. Agora eu tenho um percentual aqui. Puxa, o que é esse percentual? É o percentual do lucro líquido total que eu deixei na empresa. Então 27 mil é 22% de 122 mil reais aqui. E diante do valor faturado de 1.261.000, esses 27 mil representam 2,14%, que é o percentual com relação ao total faturado. Perfeito? Na sequência eu tenho aqui lucro líquido dividido por quantidade. O que é isso? Olha, ele teve 27 mil de lucro e ele vendeu quantas unidades? Ele vendeu 9 unidades. Logo, o lucro líquido por quantidade que ele deixou, a média por unidade de 3 mil reais. E, por último, temos o quê? Quantidade, unidades vendidas e o percentual em termos de quantidade que ele deixou do total das unidades vendidas. Então, 9 é 33% das 27 unidades vendidas. Perfeito? Então, aqui está um detalhamento das informações de vendas do vendedor em questão aqui. Se você quiser agora analisar, por exemplo, olha, eu vendi aqui 5 carros. Esse vendeu 9 carros. Quais são os carros que ele vendeu? Vamos analisar aqui, 3 carros. Agora, ao clicar sobre o vendedor aqui, ele vai trazer para mim apenas as unidades em questão desse vendedor. Se eu clicar aqui no Paulo, ele está me trazendo uma unidade vendida e assim por diante. 3 unidades vendidas. Vamos analisar aqui o nosso vendedor que vendeu mais carros aqui. O Carlos vendeu 9 unidades. Perfeito? Eu visualizei aqui que percentualmente, em termos de lucro líquido, ele foi o pior de todos os vendedores, apesar de ser o que mais vendeu. Eu quero entender por que a rentabilidade dele foi tão baixa aqui. Por aqui, eu começo a visualizar qual que é o percentual de lucro líquido que ele deixou aqui. Então você pode organizar pelo percentual de lucro líquido, e aqui ele me organizou e me disse que esse carro aqui foi o que menor, o que deixou inclusive não lucro, mas prejuízo. Eu vou clicar em cima desse veículo aqui e agora você pode ir lá analisar a rentabilidade daquele carro em questão. Pronto, trouxe para mim os dados do carro e trouxe para mim toda a consulta rentabilidade. Perfeito? Então aqui eu consigo visualizar todos os detalhes daquela venda em questão. Tá? Se confirmar aqui, ele já está me trazendo todos os dados da venda. Então, o custo origem, custo agregado corrigido, imposto, né? Pós-substitutos, custo de forplan, despesa administrativa. Então, aqui ele tem um detalhamento dessa venda. E, inclusive, você pode ir aqui nos valores agregados. Ou seja, fazer o detalhamento dessa venda que aconteceu aqui. O nosso objetivo agora não é mostrar esse detalhamento. Nós estamos mostrando primeiramente a tela de consulta geral, né? E mais à frente a gente vai detalhar um pouquinho mais essas telas aqui de simulação e de custos e receitas agregadas. Vamos voltar para a nossa tela origem da nossa consulta, que é a TGV-NV. E eu estou com ela aqui e as vendas aqui realizadas. Bom, o que mais que eu tenho de informação? Bom, da mesma maneira que vocês tinham aqui em cima, impostos, lucro bruto, agora eu tenho essa informação detalhada carro a carro. Então, com isso, você pode avaliar dentro do faturamento do Carlos qual que foi o carro que mais
significou nessa venda? Olha, foi aqui esse veículo aqui, essa Pajero, né? E os demais percentuais e valores todos com o mesmo conceito que foi aplicado aqui em cima. Um detalhe interessante, importante de se analisar é o seguinte, que aqui o meu corte final está aqui na quantidade e o percentual. Aqui, como eu estou tratando unidade, eu não tenho nem quantidade em percentual, mas eu tenho a partir do lucro líquido o quê? Marca, ano de fabricação e modelo, cor externa, combustível, se é novo ou seminovo. E aqui você vai avaliar detalhes do carro em questão que você está analisando. Tá? Chassi, o número da minuta de venda, tá? A filial da venda do carro, a situação do veículo, a filial do vendedor, tá? E o código do vendedor que fez a venda aqui. Então está todo o detalhamento aqui dos veículos vendidos pelo vendedor em questão da nossa análise. Tá? Pessoal, além do que eu apresentei para vocês aqui, o que nós temos mais? Nós temos, assim como nas demais telas do EIS, a possibilidade de fazer uma cópia. Tá? Ele copiou aqui as informações dessas colunas aqui em cima. Se eu colocar a cópia aqui embaixo, ó, ele vai copiar as informações dessas colunas aqui embaixo. E você tem a possibilidade de abrir um Excel e colar essas informações aqui, para você fazer outras análises que você eventualmente queira fazer. Vou ampliar aqui, ó. Pronto. Tá? Se você não quiser copiar e colar, você também pode fazer da seguinte maneira. Você pode direto marcar para ele já levar lá para o Excel e ele vai gerar uma planilha para você dentro do Excel diretamente. Tá? Pessoal, a princípio é isso. Até a nossa próxima aula.